Um Homem Diferente, filme de 2024, escrito e dirigido por Aaron Schimberg, deveria ser assistido por todos, mas especialmente por homens. Hoje, a cultura masculina passa por uma preocupante crise de autoestima, cujo caráter dicotômico faz com que muitos procurem por escapes autoafirmativos temporariamente suficientes, mas destrutivos a longo prazo. Além da temática relevante, ele conta com uma direção crua, no melhor sentido possível, além de trazer atuações inspiradas e, claro, explorar um tema que definitivamente é um clichê, mas que muitas vezes é trabalhado sem a devida sutileza, o que não é o caso aqui. E se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries e também sobre a vida. Lembrando que essa análise contém spoilers. A trama de Um Homem Diferente acompanha Edward, um aspirante a ator que sofre de neurofibromatose, uma doença genética que causa o crescimento de tumores benignos pelo corpo. Os tumores de Edward estão localizados no rosto, o que faz com que o rapaz sofra capacitismo e seja notado quando sai de casa. Em busca de uma nova identidade e também de uma nova vida, como descobriremos, Edward se submete a um processo experimental que transforma sua aparência radicalmente. Agora, com o rosto sem nenhuma deformidade, Edward volta a se sentir confortável em sair em público e a interagir com desconhecidos. No entanto, a mudança desencadeia uma série de conflitos internos que afetam sua autoestima. Na perspectiva junguiana, o conceito de autoestima está diretamente conectado ao processo de individuação, ou seja, o desenvolvimento do self a partir da integração do inconsciente com o consciente. No modelo topográfico da psique proposto por Jung, o hemisfério consciente é composto por partes fundamentais que influenciam diretamente a percepção do indivíduo em contato com o mundo exterior. Alguns desses elementos relevantes para essa análise são o ego, a parte central da consciência responsável pela identidade de um indivíduo, e a persona, que está relacionada às diversas máscaras sociais que adotamos para nos adaptar às expectativas e normas sociais. Com o procedimento cirúrgico, Edward modifica sua aparência física na tentativa de alinhar sua persona à expectativa social. Agora irreconhecível, Edward decide matar seu antigo eu, dizendo a todos os conhecidos que o Edward havia se matado. Então ele se torna Guy, um rapaz tão genérico quanto seu nome sugere. Os anos se passam e Guy abandona o sonho de se tornar ator e se estabelece como um típico engravatado bem-sucedido. Seus relacionamentos são superficiais, um contraste com a amizade profunda que no passado desenvolveu com a vizinha Ingrid. De início, ele não percebe o quão danosa é essa vida inautêntica. Afinal, o alívio de caminhar pelas ruas sem chamar a atenção para si é maior do que qualquer outro sentimento que possa sentir. É claro, até o aparecimento de Oswald, outro rapaz com fibromatose. Com a presença de Oswald, o protagonista volta a se sentir como Edward, percebendo que Guy não é uma nova identidade, mas apenas uma persona adotada. Paralelamente, a chegada de Oswald na vida de Guy funciona como uma personificação da sombra de Edward, que ele tanto tentou reprimir. Oswald, que tem uma condição física semelhante à de Edward antes da cirurgia, representa os aspectos de si que o protagonista rechaçou e escondeu. Ele serve como um espelho, refletindo a vida que Edward poderia ter vivido caso não tivesse se submetido ao procedimento e à identidade que ele tentou apagar. Se uma pessoa rechaça completamente a sombra, a vida é correta, mas terrivelmente incompleta. Em outras palavras, Edward, ao tentar se livrar de sua antiga identidade e dor, rejeita partes essenciais de si. Ele busca uma vida, entre aspas, correta ao se enquadrar nos padrões sociais, mas essa vida é incompleta exatamente por negar o seu passado. Esse confronto com a sombra o lembra de que sua verdadeira autoestima e completude vem da aceitação e integração de todas as partes de si, incluindo as que ele considera indesejáveis.
E é nesse ponto que, a meu ver, o roteiro brilha. O grande conflito de um homem diferente não é se Edward deveria ou não ter feito a cirurgia, mas se o protagonista deveria ter matado simbolicamente Edward, reduzindo-o a um papel de sombra. Não existe resposta simples para tal dilema. No entanto, a reflexão derivada de tal questionamento é crucial para compreendermos a crise de autoestima masculina que enfrentamos hoje. E é exatamente esse assunto que eu vou trabalhar no próximo capítulo. Aliás, eu sou psicólogo e ofereço o serviço de psicoterapia online caso você queira trabalhar questões relacionadas à autoestima. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela e também na descrição do vídeo. Mate a sua insegurança e se transforme em um homem de valor. Sua jornada para se tornar másculo começa aqui. Esse poderia ser o slogan de algum produto digital que promete transformar homens inseguros em sujeitos decididos, viris e másculos. A ideia de matar quem você é para se tornar um sósia do Jason Momoa parece tentadora, mas será que é mesmo? Essa crise moderna de autoestima masculina tem origem nessa busca exasperada por uma identidade externa idealizada, no sentido mais libidinoso possível. A pressão social para se encaixar em um molde estreito de masculinidade, fortão, estoico, irreverente, cheio da grana, leva muitos homens a rejeitarem suas vulnerabilidades, medos e inseguranças para dar lugar a essa persona que, a priori, parece inabalável. O problema é que matar simbolicamente esse eu antigo, pelo menos a partir da perspectiva analítica, é o mesmo que reprimir questões essenciais ao desenvolvimento humano para as profundezas do inconsciente. A solução, como nos sugere a jornada de Edward, não está em matar ou reprimir partes de nós mesmos, mas em integrá-las. A autoestima masculina saudável não vem de uma busca por uma masculinidade idealizada, mas da aceitação e integração de todas as partes do self, tanto as masculinas quanto as femininas, tanto as fortes quanto as vulneráveis. Como eu já disse, o Jung chama esse processo de individuação e, em essência, significa se tornar quem você realmente é. E para que esse processo seja possível, é imprescindível haver o encontro com a sombra. Mudanças são inevitáveis, não tem problema nenhum em se sentir bem, em se cuidar. É claro, desde que não haja essa repressão vergonhosa do eu passado. Aliás, aceitar e integrar a própria sombra não significa se tornar uma pessoa má ou negativa. Significa reconhecer e aceitar as partes de si que você tentou esconder ou negar. Significa abraçar sua totalidade com todas as suas imperfeições e vulnerabilidades. E é exatamente essa aceitação íntegra que possibilita desenvolver uma autoestima não exatamente alta, mas autêntica. Portanto, a jornada para uma autoestima masculina saudável não está em renascer um novo homem, mas em se tornar um indivíduo autêntico.